Fala, viajante! Nesse vídeo eu vou mostrar como uma lista pode ajudar você a conquistar seus objetivos, sair da zona de conforto e economizar tempo e dinheiro. Bora lá? Então eu lembro que uma das primeiras listas que eu fiz com consciência foi mais ou menos em 2020. E essa lista continha itens como fazer um mochilão pela América do Sul, fazer um intercâmbio para Malta e ter 5 mil reais, que na época eram uns 3 meses do meu salário, assim, mais ou menos. Pra mim, naquela época, esses 3 pontos, assim, eram muito distantes, sabe? Eram algo que... era sonhos. E depois que eu coloquei no papel ali, e que eu deixei... Eu lembro que eu morava numa kitnet em São Paulo, e eu deixei eles fixados na parede, assim. Então todos os dias, quando eu acordava, eu via aqueles 3 itens. E como eu disse, era muito distante, assim. Pra mim era uma coisa que eu ia conquistar depois de muito tempo. Creio que em 2021, mais ou menos, o primeiro item foi riscado, que foi os 5 mil reais. Então, como a gente não estava podendo sair de casa, eu tinha parado de beber, ou pelo menos reduzido um pouco, tinha parado de sair. Então comecei a economizar com aquele objetivo de guardar os 5 mil reais. E eu lembro que foi assim, uma das melhores sensações da época, foi riscar aquele item da lista, né? Que era um objetivo para mim tão distante em 2020. E em 2021 eu consegui conquistar isso, de ter os 5 mil reais guardados assim. Depois, em 2023, eu risquei outro item, que foi fazer o intercâmbio para Malta. Foi outro sonho, assim, era inimaginável, assim, para mim, sabe? Era uma coisa muito distante, era uma atividade que era impossível. E quando eu pisei em Malta, assim, foi uma coisa que me deu vontade de chorar, porque era um sonho. Depois de 3 anos pensando, planejando, me privando, né? Porque eu creio que todas as conquistas que a gente sonha vão haver privações. E se não houver a privação, é porque você não teve, assim, não era um sonho, sabe? Então a gente sempre vai ter que se privar de alguma coisa que a gente gosta. Por exemplo, no meu caso, eu gostava de sair, gostava de beber, gostava de comer em restaurante lá em São Paulo. Sempre pedi uma pizza e acabei me privando desses confortos para conquistar isso. Em 2023 eu fui para Malta e passei um mês lá fazendo intercâmbio. Foi uma das experiências assim mais significativas da minha vida. Eu já tinha mais de 30 e foi ali, depois de riscar esse item do intercâmbio, que eu vi que eu podia fazer um mochilão, né? E hoje, em 2025, depois de 5 anos que eu criei aquela lista, eu tô aqui no mochilão, no Equador, e já finalizando esse objetivo que era tão distante para mim há 5 anos atrás, sabe? Então, depois disso, eu comecei a ver que as listas são muito importantes, porque economiza tempo pra gente, dinheiro, e faz a gente ter um objetivo mesmo. E não precisa ser nada dessa forma que eu fiz. Podem ser outros itens, né, que você vai usar. Mas apenas de fazer a lista, ele já te ajuda muito a ter um norte, assim. E quando você risca aquele item da lista, é sempre uma sensação maravilhosa, assim, de conquista, sabe? E de pertencimento, e empoderamento, assim, saber que você pode fazer aquilo, que você conseguiu fazer aquilo. É muito bom. Então eu recomendo sempre que as pessoas façam listas, que vai ajudar muito. E eu vou dar alguns motivos também por que a lista é tão importante. Então, pensando na parte cognitiva, eu li que quando você cria listas, você libera memória, né, do seu cérebro para fazer outras atividades. Você reduz os pensamentos intrusivos. Então você para de pensar que você não é capaz, que aquilo não é para você, que está muito distante. E também dá uma clareza, porque todas as vezes que você bate o olho na lista, você fala, não, meu objetivo é esse. Eu tenho que fazer isso para conquistar esse item da lista. Então, esses 3 pontos assim são bem cruciais para você conseguir esses objetivos pensando na parte cognitiva. Agora, pensando na parte de produtividade, quando você faz uma lista, você acaba sendo mais produtivo, porque você não fica pensando em outras possibilidades, né? Você cria aquela lista e foca nela. Então, com isso, você aumenta o foco e a eficiência do que você se empenha ali para fazer, né, com a lista. Diminui a procrastinação daquelas atividades, já que você tem um norte bem definido, e fica muito mais fácil de você conseguir conquistar aquela meta
porque todos os dias você vai estar ali olhando para ela, mirando, né, efetivamente naquelas metas ali. Agora pensando mais na parte emocional, quando você cria uma lista, você para de se sentir tão ansioso, você gera uma sensação de controle, porque você acaba entendendo o que você quer fazer, o que você pode fazer com a lista, né? Então facilita muito isso. Libera a famosa dopamina. Toda vez que você risca um item, essa sensação de prazer que você sente por estar riscando o item ali é uma forma de liberação de dopamina, que é melhor do que ficar no celular ali. E por último, aumenta a motivação e a confiança. Toda vez que você risca um item, você se sente mais motivado para ir atrás dos outros pontos, né, da sua lista, e também cria motivação, né? Já que você conseguiu conquistar um dos objetivos da sua lista, então você acaba se sentindo motivado, pelo menos isso aconteceu muito comigo, e eu comecei a correr mais atrás dos outros objetivos, porque eu tinha 4, 5 itens na minha lista, risquei 2, 3, então já estou muito mais próximo de riscar os outros também. Isso me dava, como eu disse, muita confiança e motivação para ir atrás dos próximos objetivos. E pensando aí a longo prazo, você gera uma disciplina, porque toda vez que você cria uma lista e você conquista esses itens da lista, você acaba percebendo que toda vez que você fizer essa lista, você vai se motivar mais a conquistar esses itens. Reduz o estresse, né? Porque você acaba diminuindo ali os itens que você fica pensando, sonhando, né? E também, toda vez que você cria uma lista, você está gerenciando o seu tempo, focando só nos itens daquela lista, por exemplo. Então esses são os pontos assim principais que eu vejo sendo importantes da criação de listas. Deixa aí nos comentários se você tem costume de criar lista, qual os itens aí da sua lista que mais estão te empolgando e quais foram os últimos itens que você riscou da sua lista aí pra gente saber. Curte o vídeo se você gostou, compartilha e se inscreve aí no canal. Valeu, Mochila G!